Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a sua presença na live de hoje, ela foi muito especial, ela foi muito interessante. Ontem nós falamos sobre a imaginação, a importância dela para o ator, para a atriz. A gente citou o exemplo do Benedict Cumberbatch, quando ele estava fazendo o dragão no filme do Hobbit, do quanto ele teve que imergir, acreditar, ser mesmo aquele dragão baseado na construção da personagem, e do quanto a imaginação ela pesa, do quanto ele treinou o músculo da imaginação dele, ele treinou a criatividade para que ele chegue nesse nível de atuação, nesse nível de trabalho, né? Então ontem nós falamos sobre a imaginação, a importância dela, o quanto a gente tem que, como criadores, atores, atrizes, cineastas e por aí vai, como artistas, enfim, como a gente tem que treinar a nossa criatividade, o ideal é a gente instigá-la. E hoje nós falamos sobre a linha do tempo, nós falamos sobre a biografia da nossa personagem, ok? Independente de qual for a vertente acadêmica, pedagógica, metodológica que você seguir, nós estamos trazendo aqui a filosofia, nesse caso, nesse nicho da biografia da personagem, ok? E um dos pontos muito importantes, em que eu acho que é interessante a gente trazer, em que a gente acredita que é importante, é a gente descrever a nossa biografia com alguns elementos, algumas ferramentas, né? Então vamos lá. Como descrever a nossa biografia da personagem? Nossa linha do tempo. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Aqui está uma em que eu construí. Essa biografia eu construí em 2019, né? E quais foram os passos? Quais foram as metas? A gente pegou 100 páginas, né? A meta era construir 100 páginas de biografia, né? Esse seria o macro objetivo. Os objetivos, né? Os super objetivos, digamos assim, foram escrever de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 e por aí vai até a idade da personagem, ok? Então, no contexto geral de 100 páginas, nós pegamos super objetivos, o macro objetivo era de 100 páginas ou para cima, mas o mínimo era 100 páginas, e os super objetivos era descrever períodos da vida dessa personagem de 5 em 5 anos, ok? Se a personagem ela tem 20 anos, pode ser do 0 aos 20, se ela tem 35, 40, 50, por aí vai, beleza? A gente descreveu isso, né? E os outros objetivos, vamos dizer assim, seria como? De 0 a 5 anos, a gente coloca objetivos da personagem, ok? E por aí vai, e por aí vai. Esses são os períodos. Paulo, pode ser não linear? Pode ser não linear. Então, se você quiser começar dos 10 aos 15 anos, beleza, pode ser, ok? Eu quero começar dos 20 aos 25, tudo bem, tá tudo certo, ok? A tendência na primeira é você fazer, vamos dizer assim, linear. As primeiras é natural a gente fazer linear. Ao longo do tempo a gente vai colocando e substituindo, montando, fazer uma linguagem não linear, como se fosse o filme do Christopher Nolan, por exemplo, que ele adora brincar com o tempo, né? É uma linha muito interessante de se seguir, né? Então, muito bem, esse foi um dos elementos, né? A gente descrevendo por objetivos, né? E, muito bem, a linha do tempo se constrói dessa maneira. Um número de páginas com períodos, 0 a 5 anos, até tantos anos a personagem tem, num período de prazo de, por exemplo, 7 dias. Ok? Paulo, é pouco tempo. Eu sei que é pouco tempo. Eu sei realmente, pessoal, que é pouco tempo. Né? O Stanislavski fala, por exemplo, que é 9 meses para construir uma personagem. Como a gente não tem todo esse tempo, é mais pelo da gente treinar, se superar e etc., é algo positivo. 7 dias é um prazo, desculpa, bem enxuto, né, para que a gente possa treinar mesmo, ok? E também vai ter trabalhos por aí que nós somos obrigados a fazer em um dia, só para você ter uma ideia. Então a gente tem esse período, né? Muito bem, muito bem. Agora eu vou descrever para vocês, para finalizar esse contexto da linha do tempo,
Eu vou descrever para vocês os dados, as ferramentas para você colocar dentro da linha do tempo, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, é importante você ter micro-objetivos, objetivos, super-objetivos e macro-objetivos e o macro-objetivo da sua personagem, ok? Por exemplo, a gente já entra nesse contexto, ok? Uma outra ferramenta que é importante você ter são a extração social da sua personagem, ok? Então, aonde ela nasceu, quando ela nasceu, como ela nasceu, quais são os pais, essa pessoa nasceu com o pai, nasceu com o pai presente, como que foi o parto, você descrever em detalhes, rico em detalhes, essa linha do tempo, ok? As circunstâncias geográficas, né? Aonde que foi isso também, em que país, em que cidade, em que bairro, se foi no hospital, se foi em um outro local e por aí vai, você vai descrevendo em detalhes cada elemento, ok? Uma outra ferramenta importante, quais são os níveis culturais dessa personagem, né? Ao longo do tempo, ela entrou para a faculdade, ela não entrou para a faculdade, ela tem escolaridade básica, né? Ela não tem escolaridade, ele vai ser um PhD, ela vai ser um PhD e por aí vai. Você vai descrevendo isso ao longo da sua biografia, da biografia da linha do tempo da sua personagem, né? Crenças, quais são as crenças desse personagem? Ele tem, não tem religião, tem espiritualidade, não tem, é ateia, é cristã, por exemplo, enfim, né, é espírita e também agnóstico e por aí vai, né, tem espiritualidade, enfim, né. As relações sociais também dessa personagem, como que ela vai se comportar com as outras pessoas no filme, na peça, na TV e por aí vai. Você vai descrevendo isso em detalhes, beleza? Então, trouxe para vocês e quais são as fobias também, já ia acabar esquecendo, né? Quais são as fobias, quais são os medos, quais são os desafios dessa personagem. E para terminar também, tem vários outros, ok? Mas esses são elementos, ferramentas fundamentais para você construir a sua personagem. Para finalizar, os dados de personalidade. Quais são as personalidades que essa personagem tem, ok? Então é muito interessante você colocar tudo isso na mesa, que você vai ter ali um êxito muito grande, beleza? Você vai ter uma bagagem de sustentação, vigas de sustentação para a sua personagem bastante verossímeis, ok? Dentre algumas outras, mas essas são as ferramentas principais, ok? Então você já consegue com certeza construir um bom enredo, uma boa biografia a partir desses elementos, ok? Paulo, pode ser em primeira ou terceira pessoa? Pode ser. Você pode começar em terceira, você pode começar em primeira, você pode escrever da maneira que você achar melhor. A tendência é as pessoas começarem na terceira e no meio da biografia ela já vai partindo para a primeira. É natural isso, acontece o inverso, acontece às vezes uma vez só em terceira, depois vai para a primeira, ou começa em primeira, vai para a terceira, enfim, isso fica a seu critério, tá bom? Então eu passei para vocês as características, né, os elementos necessários para você construir a sua personagem de uma maneira sucinta, de uma maneira resumida, para que você já tenha essa noção de como que o Stanislavski defendia um dos elementos do sistema, que é a construção da personagem, tá bom? Ou a constituição da personagem, como alguns diretores aí fora, algumas diretoras falam, beleza? Se você quiser saber mais sobre a atuação, você quer ser um ator, você quer ser uma atriz profissional, o Instituto Stanislavski, na qual vai te passar o que é necessário para você ser um ator e uma atriz profissional, tá bom? É isso aí, tamo junto e até mais. Valeu, valeu!